Pode Café, o podcast do café. Oferecimento Syngenta e Cicobi Credileste. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do meu Pode Café, né? Esse podcast, hoje com a presença da Mirelle e do Geraldo Regis, né? Conhecidos já de vocês. E se vocês não estão inscritos no canal, inscrevam-se. Vocês vão ter sempre aí as notificações, as informações sobre esse universo fantástico que é o café, né? E hoje nós vamos falar sobre a mitigação de riscos na cafeicultura diante das condições climáticas. Mitigação de risco. Vocês têm ideia do que é mitigação? Então vamos lá. Mitigação de risco seria a minimização, você tentar diminuir ao máximo os seus riscos da sua cafeicultura, da sua lavoura, frente às atuais condições climáticas, né? E para falar disso, vamos começar fazendo uma avaliação aí rápida do que é essas condições climáticas que nós estamos enfrentando aqui na nossa região. Geraldo, o que você tem observado aí? Então, tenho observado, né? Primeiro, estamos numa seca muito grande, né? Estamos um período sem chuva, estamos passando aí de quase 4 meses sem chuva, né? Mais, né? A última chuva início de abril. Então, com essa falta de chuva, né? O que está acontecendo? Aumentando o risco, né? Risco de produção. E a questão de não tá chuva, as plantas estão sentindo muito. Plantas, né, sentindo, amarelando, outras plantas morrendo também, né? A questão também de entrada de algumas pragas, principalmente bicho mineiro. Nessas últimas semanas, deve ter observado um surto muito grande de bicho mineiro. Deixa eu só te interromper, o bicho mineiro associado à falta de chuva e calor, porque o bicho mineiro não é muito comum aqui, a não ser em lavouras mais novas, né? Em lavouras já produtivas é raro, né? O bicho mineiro ele gosta, né, de clima seco, né? Seco e quente, né? Então tá favorável aí ao desenvolvimento, né? Então um ciclo de bicho mineiro ele pode variar, ele tem ciclo de 10 até 120 dias, né? E pelo que eu tô vendo, nesse ciclo tá tão favorável que tá se produzindo. Cada vez mais tá mais rápido entre a fase de lava, a fase de borboleta, esse ciclo, né? O ciclo vai bem ficando mais curto, né? Mais curto. E aí a explosão da praga na lavoura, né? Isso. Ô Mirelle, e o que a gente pode estar falando sobre essa mitigação, sobre essa minimização, sobre essa diminuição desses riscos, né, para a lavoura, tanto naquilo que se refere à produtividade quanto no que se refere à qualidade? Porque eu como produtor, inclusive, né, a gente olha para a lavoura e fala assim, meu Deus, o que eu faço? Porque chuva, previsão, toda quarta-feira vai chover. E não chega. Um calor que só vai aumentando, aumentando, aumentando. Déficit hídrico no solo, total, né? Então, vamos dizer, para tentar nortear, né, o produtor, a assistência técnica, né, dos produtores, o que a gente pode estar falando aí para diminuir esses riscos da produtividade e de qualidade? Assim, só antes disso, até para entrar um pouquinho no gancho que o Geraldo entrou, né? Realmente a condição climática ela tá bem agravante. Há 30 dias atrás, a gente não via tanta depreciação de lavoura quanto a gente vem vendo, né? Por mais que a gente tenha passado, como você citou, quase 180 dias, né, sem chuva. Então a gente já vem sentindo. É uma cultura perene, é uma cultura bastante resistente, mas a gente já está chegando bem no período crítico dela, né? E a gente precisa de que o quê? Tudo é manejo, né? A gente precisa de tentar realmente mitigar todos os possíveis problemas que estão por vir. Geraldo citou muito bem, a gente tem altas incidências em algumas regiões de bicho mineiro, condições super favoráveis, e a gente tem aí por vir as previsões de chuva, que esperamos que logo em breve que ela venha. E a partir do momento dela vir, né? O que eu vou fazer? O produtor hoje, olhando para a propriedade dele, para o negócio dele, ele vai precisar de tomar decisões. Hein? A gente não pode olhar só para o hoje, a gente precisa de olhar para frente também. O hoje, às vezes, vai ser um pouco desanimador para alguns, mas olhando para frente, a gente depende da cultura. Então, a gente tem N fatores, né? Vamos falar de uma adubação, né? De uma aplicação aí de produto de solo, que logo em breve a gente já vai entrar com a aplicação de drenche, caso as chuvas venham a incidir realmente. Então, a gente precisa de tomada de decisão. E esse episódio, a gente vai tentar mostrar com mais clareza
em quais momentos entrar, em como entrar, né? Ah, mas tá seco, eu entro com drenche ou não? E aí eu tenho o bicho mineiro, o meu drenche vai solucionar o meu problema de bicho mineiro, sendo que eu não vou fazer ele agora, eu vou fazer lá na frente? Acho que a gente tem muitos assuntos a entrar dentro desse episódio hoje. Num dos programas anteriores aí, a gente falou muito sobre a questão da pré e pós-florada. Claro, se a gente está esperando chuva, tem isso também, né? Porque ela não aconteceu ainda a florada, né? Então, talvez alguns produtores já fizeram aí a pré-florada. Acredito que não. Poucos, talvez, né? Mas aí a gente, né? Vem a chuva, vem a pós-florada, aí você falou de drenche. Lembrando que drenche é a aplicação de produtos via solo, tá? Aqueles guichinhos que a gente dá, né, próximo ao colo ali da planta de café. Então, ou seja, tem um monte de coisa para acontecer. As janelas, né, que é o tempo de fazer essas ações acontecerem, está ficando cada vez mais curto, né, porque a chuva está atrasando. Coisas que poderiam estar sendo feitas não está sendo feita pela falta de chuva. E aí, produtores, como é que a gente vai tá tomando essas decisões que você falou? Como é que a gente consegue botar todas essas ações necessárias diante de um cenário que não está ajudando em nada, né? Não está ajudando em nada. Vamos estar batendo martelo após começar a chuva? Seria isso? Ou dá para já começar a fazer alguma coisa? Fala para nós, Geraldo. Sempre dá, né? Sempre uma coisa assim, né? Falar para os produtores, né? Fazer, né? Eu acho que o produtor, se ele não tem, ele tem problema, ele já tem na cabeça dele o mapa da propriedade dele, né? Ele sabe que tem aqueles talhões que precisam de mais cuidado, de menos, talhões que ele já foi podados, outros não, né? Que não foram, né? Que vai ter uma carga pendente boa, média, boa ou alta, né? Primeiro monitorar esses talhões, né? Olhar se não tem bicho mineiro, né? Se tiver bicho mineiro, ele vai começar, se tem bicho mineiro chovendo, vai vir uma florada, né? Se já tem que fazer um controle, se vai fazer controle de uma pré-florada, né? Ele se tiver bicho mineiro, já faz um controle, né? Você poderia estar associando as duas coisas. As o duas controle do coisas. bicho mineiro E a pré-florada, né? Para os problemas de florada, que a gente já sabe. Já faz esse manejo, né? Para aqueles que, né, que não vai fazer, né? Se tiver chovendo, né? Chovendo aí, né, 30, 40 milímetros, já dá para começar a fazer alguma coisa, né? Já tem uma umidade, certa umidade no solo. Se for fazer o drenche, já começa a posicionar os produtos que vai vir a drenche, né? Lembrando que ele vai ter que fazer esse mapa lá no planejamento dele, né? Das atividades, né? Para definir qual atividade vai fazer primeiro, né? Umas que acredito que vai ser mais rápido, inicial, outros vai postergar um pouco, né? Mas a primeira parte eu vejo seria isso, ele fazer esse mapa da propriedade dele, né? De atividades, né? E das lavouras que estão com carga mais pendente, né? E uma coisa observando, que eu estou observando muito esse ano, né? Nas estações que a gente está acompanhando aqui na região, poucos anos eu vi isso, tá dando amplitude térmica muito alta. Tá dando à noite dando aí em torno de 80%, 90%, e durante o dia tá na casa, a região nossa nunca teve isso, Caratinga, né? De 28% de umidade. Né? Tá muito seco, né? Então, se tá muito seco, né? Se vai pulverizar, né? Então tem que observar também, já entrando nesse manejo, né? Já que hoje a gente fala sobre mitigação, né? Mitigar também é diminuir todos os riscos, né? De olhar isso, que hora que eu vou pulverizar, né? Importante olhar isso também, né? Porque aí você vai saber os horários, né? Você vai ter que aumentar talvez o volume de calda, controlar. Isso você está falando porque com esse ar muito seco, a tendência aí dessa névoa, né? É exatamente evaporar, ir embora. Quer dizer, não fica nada na lavoura, né? Inclusive aplicações de canhão, né? Canhão, drone que tem crescido muito na nossa região. Essas cautelas a gente precisa de ter. E o Geraldo bem falou, né? A gente precisa de tomar decisões. O que eu faria agora? Fez florada ou não fez? Então vamos pensar em fazer, já que as previsões já estão por vir.
A gente tem incidência de bicho mineiro, a hora de fazer é agora. Né? Tudo isso é um dano que a gente já vem sofrendo por condições climáticas que não está na nossa alçada, que infelizmente a gente não consegue fazer nada. Mas que a gente tem outras ações que a gente vai diminuindo para frente. E, de fato, a gente tem uma janela muito curta quando essa chuva vier. Né? Tem muitos produtores já com adubo guardado, tem os defensivos guardado. E aí? Né? Qual é a tomada de decisão? Então, a gente vai precisar de iniciar isso. E, claro, né, o planejamento vai mandar em tudo. Até o início de planejamento, né? Quando chove, vem o quê? Né? Vem as plantas daninhas. E aí, né? Por que não fazermos um pré-emergente ali para a gente tentar segurar e falar, não, agora eu consigo fazer minha adubação, eu consigo fazer minha aplicação de drenche, fazendo execução em faixa, né? Por exemplo, um dual gold, para a gente segurar. Falar, não, agora eu tenho uma janela de tempo para eu conseguir trabalhar outras coisas, né? Então, hoje, com essa janela curta que está por vir, o nosso manejo, a nossa administração da propriedade do que fazer vai ser muito mais necessário do que era antes, né? Muita coisa vem mudando, mas agora é muito mais necessário. Talvez, como não é uma coisa muito comum aqui na região, fala pra gente os danos, né, que o bicho mineiro provoca na lavoura, principalmente uma lavoura que, na maioria, né, aqui da região, foram uma safra alta, carga alta, né? Essa falta de chuva, aí entra o bicho mineiro. O que o bicho mineiro pode provocar na planta? Vai provocar na planta, porque ele vai, né? Esse dano, porque não é uma coisa muito comum, então talvez seja interessante, né, falar aí para os ouvintes, né, para entender, porque tá dando um bicho mineiro, mas bicho mineiro é só lavourinha, lavoura adulta não dá, e aí, o que acontece com a lavoura? Vai desenfolhar, né? Perder folha. Perder folha no momento que tá agora, com a florada que vir, que se vier uma florada grande, né, a pegação de florada vai ser muito pequena, né, porque para cada flor precisa de uma área foliar, né, para fazer essa folha se permanecer na planta, né, essa flor, para virar o chumbinho. Então, se não tiver folha, né, se não tiver folha, a planta não faz assim, não produzir, não alimenta. Não, né, alimenta, não transpira, né, não faz fotossíntese. Não faz fotossíntese, ela não faz, né. Então, ela causa um grande, além da planta, né, e do jeito que também tá essa condição muito quente, também, né, está acontecendo muito, se está desenfolhando, sol muito quente, está queimando também já os chumbinhos, né? Uns chamam chumbinho, outros falam dente de cachorro que está mais adiantado, ele, né, ele vai, insolação, né, causa uma temperatura tão grande que chega até queimar e derrubar ele, né? Então, assim, já começa a desenfolha, derrubar chumbinho, e com isso vai acontecer o quê? Perda de produtividade, né? Em alguns casos a gente está vendo até morte da planta, a planta vai secando de cima para baixo, né? Morre. Né? Morre. A gente tem visto em regiões do estado aí que tá morrendo mesmo, né? A lavoura toda, o talhão inteiro. Ô Mirelle, e no drenche? O que a gente pode falar sobre o drenche voltado para essas condições ou para esse planejamento, né? O que a gente estaria utilizando, né? Olha, nós falamos aí de bicho mineiro, ferrugem, está acontecendo, que mais? Outras pragas, tudo um pouquinho, né? de tudo um bocadinho, foma, né? Cercóspora, pode acontecer e por aí vai. Então, na hora que a gente fala de drenche, o que o drenche, né? Essa aplicação desse produto via solo, né? No colo da planta do café, no pezinho dela lá, no contato da planta do tronco com o solo, o que a gente poderia estar imaginando de estar sendo utilizado, né? Que tipo de produto, com que intenção utilizado nesse drenche, nessa aplicação de solo? Bom ponto, Mauro. Hoje a gente está falando de mitigação, né? Então a mitigação depende de nós, né? Enquanto consultores e de vocês enquanto produtores de execução, né? Hoje o que a gente busca? Se a gente está sofrendo as condições climáticas, a gente tem que pensar que o quê? Se eu tiver maior índice de radicelas, né, de raízes, eu consigo buscar mais água, eu consigo com que minha planta sofra um pouco menos. Hoje a gente tem o verdadeiro, que a gente faz a utilização em lavouras a partir de 1 ano, né? A lavouras em produção, que a gente fala, que ele vai nos ajudar em quê? Ele vai aumentar, ele tem um efeito bioativador, ele vai aumentar o índice de radicela.
Ah, mas Mirelle, e se continuar seco? Infelizmente, não tem produto que faz milagre. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, a gente já tem índices, né? A gente já está indo para um momento também que, em algum próximo ciclo agora, a gente vai fazer uma gravação dessa, de que a gente vai estar a campo fazendo a abertura dessas trincheiras e mostrando que realmente a gente tem crescimento radicular. E o que isso manda, né? Muitas das vezes a gente olha muito a parte aérea. Aí eu apliquei vernadeiro, mas minha planta está sem folha, por exemplo, está sentida. Mas e aí, quando chover, como que você está de raiz? Como que vai ser sua absorção de água para a recuperação dela? Então, esse momento vai ser muito crucial para a gente. Lembrando que nas nossas lavouras você tem cigarra, cigarrinha, nematóide, que mais a gente pode falar? De tudo Cochonilha. que ataca a raiz. Cochonilha, Cochonilha, fusário, algumas áreas com problema. Né? Então, quer dizer, tem todos esses problemas de raiz. Às vezes, é isso que você falou, muitas vezes a gente está atento à parte aérea da planta e esquece do que está acontecendo lá embaixo. O drenche, ele ajuda a controlar parte dessas pragas? Sim. O vernadeiro hoje, qual que é o propósito dele? Tem condições que a gente não consegue fazer na folha, né? Eu vou controlar uma cigarrinha, eu vou controlar uma cochonilha, vou controlar o bicho mineiro antes dele ter entrado, vale essa ressalva, né? Hoje, se já tiver instalado um bicho mineiro e eu vou fazer um drenche, né? A maioria vai iniciar num período chuvoso, vamos bem dizer aí daí 15 dias, mais ou menos, se realmente vier esses volumes de chuva que estão dizendo. Se ele vai iniciar para frente, ele precisa de fazer um controle foliar antes da aplicação do solo. Isso não é uma duplicidade, isso é uma necessidade. Porque ele já está instalado. Ele já está então instalado. Eu tenho que cuidar da folha. E um produto de solo, ele demora algo em torno de 30 dias para que ele chegue até na folha. E eu preciso do residual dele. Se eu deixar com que ele suba para controlar aquele dano que eu já tenho, eu vou diminuir o meu período residual. Certo. Então não vai fazer muito sentido até nas nossas janelas, né, nos nossos calendários. Então a gente tem a opção do verdadeiro em lavouras em produção, a gente tem a opção do Durivo, que também tem um efeito bioativador para lavouras mais novas. Hoje, né, muito pouco ainda tem a informação disso, mas em questão de nematóide fusário, a gente tem hoje a Syngenta entrando para o nicho de biológico, né, a gente tem o sertano. Isso tudo a gente pensando com o quê? Na sanidade da radicela, que é o que está na nossa mão. A partir do momento que sai da nossa mão, que é a condição climática, aí a Deus pertence. Enquanto tiver na nossa mão, a gente vai ter que ter ação. Então, se eu tiver uma radicela muito mais sadia, consequentemente eu tenho uma planta que, por mais que ela tenha sentido esse período seco, essa longevidade de seca, ela vai recuperar muito mais rápido, porque ela está muito mais bem preparada de crescimento de raiz, de radicelas sadias. E para eu fazer o drenche, essa aplicação via solo, já tem que ter chovido? Ou eu posso fazer ela hoje, amanhã, se eu quiser, com o solo seco? Qual que é o resultado disso? Solo muito seco, como nós estamos coisa, ou temos que esperar aí um certo volume de chuva, não sei, né, 40, 50 milímetros de chuva, para os produtos de um drenche começar a fazer efeitos dentro da planta? Em se tratando de biológico, a gente precisa de uma certa umidade no solo, até pela ação microbiota, né? Os demais, a gente tem um período de meia-vida. É claro que a gente não tem a necessidade de a gente falar, não tá um solo até trincando de seco e vou lá entrar. Não tem essa necessidade. E tem chuvas aí por vir que vai dar aquela umidade, mas eu preciso de mais. Não. Se o solo tiver ali no perfil, no subsolo, vamos bem dizer, tiver um pouquinho de umidade, te dá uma tranquilidade muito maior e pode fazer a aplicação tranquila, tá? O que a gente vai ter que ter um pouco mais de cautela quanto ao volume de água é mais o biológico mesmo. O verdadeiro, o Durivo, o Actara, ele tem um período de meia-vida que ele suporta estar num solo mais seco sem a perda do ativo que está ali para efetivar o controle. Mas é claro, né, por mais que falamos dessas condições, o produtor ele não coloca isso na cabeça dele. Ele vai esperar algum volume de chuva e ele também não está errado. A gente vai ter que manejar ali direitinho. Porque, na verdade, eu acho que nós, produtores, a gente quer trabalhar a eficiência do produto ao máximo. Né? Então, por isso que eu estou perguntando, as condições climáticas, a própria técnica, né? Um negócio que a gente fala muito, a técnica de aplicação. Né? Você que conhece, né, as lavouras aqui da região, você conhece produtores, essa diferença na técnica de aplicação, a atenção dada à técnica, na calibragem do seu equipamento, na dosagem do produto, né? Às vezes o cara fala, tá lá, não, mas eu preciso colocar aqui 1 quilo.
Não, você precisa colocar 1,2 kg. Não, mas para que eu vou gastar 200? Fica esse trem. Como é que é isso, Geraldo? Para a gente garantir essa eficiência total dos produtos que a gente vai estar usando. Isso custa dinheiro. Então, às vezes, eu acho que está fazendo economia numa dosagem, mas não está. Você não está trabalhando a eficiência de acordo com o que a sua lavoura precisa, né? Então, foi bom você tocar no assunto, né? Essa parte de tecnologia de aplicação, né? Eu já falei que a gente tem que... o produtor sabe, ele conhece as áreas dele, né? Eu falo assim, hoje não dá falar em custo, hoje você não conhecer as áreas deles, né? Conhecer a área dele com stand, né? Já te respondendo essa pergunta. Na hora que ele vai fazer atividade, ele já sabe, né? As áreas deles, quantos hectares tem e qual o espaçamento. E aí, e ele tem atenção ao seguinte, qual que é essa área? Ele tem mais falha? Não tem, né? Infelizmente a região, né? A região usa aqui uma medida, né? Que não é medida padrão, que é a bombona, né? Que é um perigo nessa medida. A bombona É bombona, porque Toda bombona tem 220 litros, todo mundo acha que tem 200. Aí você já diluiu o trem mais ainda que você Se precisa. coloca Pode até em ser até cima, 240. é 240, entendeu? Então, assim, é um negócio. Primeira coisa ele tem que fazer, né? Já que nós estamos falando de mitigar os riscos, a primeira coisa, aquele sempre coisa, revisar os equipamentos dele. Né? Já que está esse período seco, às vezes a mão de obra está um pouco meio ociosa, dá manutenção dos equipamentos, né? Se é bomba costal, se é mecanizado, revisar, né, as bombas, né? Deixar equilibrado. Ver também, né? Ver as dosagens, né? Ver os espaçamentos das lavouras, porque pode variar, né? Às vezes eu tenho uma lavoura que é 3/1 e a outra é 2,5 por 60, né? Então, assim, e a dose é por hectare. Então, ele pedir ao técnico, né, quem possa fazer essa conta, se ele não souber, pedir para fazer a conta, ou ele, tem duas formas, ou ele calibra, né, a dosagem por planta, ml por planta, ou fazer uma dosagem, já manter a mesma dosagem por planta, mas mexer na dose do produto. Certo, ou seja, se eu tenho um espaçamento entre becos e entre plantas maior, eu vou ter que aumentar então a minha dosagem. Se eu tenho uma lavoura mais adensada, eu vou trabalhar com uma dosagem menor. E não esquecer esse negócio do bombona, né? Ó, tanto, não, pedir, olha, então, o que ele sabe? Porque o produtor ele sabe as áreas dele, sabe o espaçamento, né? Então ele fica fácil ele já determinar isso, ó, se a lavoura tem espaçamento diferente, eu vou ter que usar dose diferente, né? Isso é um ponto, né? Uma coisa, né, voltando, olhar isso mesmo, as lavouras, olhar a questão das lavouras, se a lavoura tem mais vigor ou menos vigor, né? Nós falamos que a lavoura pode estar dando uma desfolha maior agora, né? Nós falamos aqui também de drenche, olhar a raiz, que às vezes o produtor está olhando para olhar a planta, mas não olha o que ele tem de raiz, né? E começar a investigar isso, que pode ser problema mesmo do bicho mineiro, pode ser problema também nutricional, né? Baixa matéria orgânica, o solo muito seco, muito exposto, né? A gente, né, hoje a gente tem plantas de cobertura que ele pode trabalhar, ou mesmo pode ser uma praga de solo, né? No caso, um nematóide, né? Ou fusário. Como que ele vai descobrir isso, né? Só acessando. Só acessando. Ele vai ter que observar, né, olhar, opa, essa lavoura tá diferente, né? E aí a gente aproveitando, né, juntar as informações que ele tem. Ele saiu de uma colheita e sabe a produtividade, né? Ele sabe que colheu, então ele pode ir trazer esse monte de informações para ver se tem problema, né? Olhar se não tem nematóide, se não tem um problema no sistema radicular. Por que está acontecendo? Com essa seca agora, né, as lavouras que têm manejos, elas estão sofrendo, mas elas estão numa condição melhor do que aquelas que não têm manejo nenhum. Com certeza. Né? Então, para o nosso produtor que já está falando de mitigação de risco, ele tem que criar essa imagem, né, na cabeça dele, das áreas dele. Se tiver 10 talhões, ele tem que conhecer os 10 talhões dele. Né? Se ele não conhece, eu vou falar para ele, convidar ele a conhecer. Ó, vai lá para a lavoura e vai conhecer a sua lavoura. Porque eu estou rodando bem a região e estou vendo as diferenças, né, de lavouras, né? Como a gente conhece os produtores, a gente sabe que tem, eu falo assim, que tem
erros ou falta de alguns manejos, né? Uns porque às vezes pode ser mesmo por questão mesmo de desconhecimento, outros que é o tal da deixa para depois, né? E esse deixa para depois está custando agora, né? Então é assim, é o momento, né? Eu falo que o momento, nós estávamos falando antes, o momento de crise é o momento de você rever, né? Rever a sua área, a sua produtividade, ver o que dá para fazer, né? Antes de tomar a decisão, né? Se tiver alguma dúvida, né? Convidar um técnico, né? Tem a Emater, tem Emater aí disponível em cada município, pode, né, convidar o técnico para ir e buscar essas informações, né? De ver realmente o que está acontecendo para tomar um visão de manejo, né? Que aí, seguinte, aí nós vamos, né, começar, aqui eu estou conversando, a mitigar riscos, né? Tentar buscar o melhor para nossa lavoura, para nossa propriedade, né? E usar o que tem de melhor também, porque tem um monte de coisa boa aí para usar, né? E só uma ressalva quanto à dose, né? Igual a gente fala, às vezes uma lavoura com um espaçamento maior, a gente usa mais, né? É mais que o quê? Eu tenho 3 plantas por hectare. Se for um verdadeiro, a dose é 1 quilo por hectare, por 3.000 plantas. Se eu tenho 4.000 plantas, é 1 quilo para 4.000 plantas, né? Que é onde a gente falou em questão até da dose, né? De uma bombona. Se a gente errar na bombona, pode ser que o resultado do produto não seja satisfatório. E hoje a gente cita também diversos produtos. Mas então o objetivo é só aplicar produto? Não. É que a gente realmente conheça e seja assertivo. Porque estamos num momento delicado, né? Em um momento aqui, você como produtor vai pensar o quê? Onde que eu posso enxugar, onde que eu posso segurar, porque eu não sei o que está por vir. Então, esse momento é o quê? Se eu tenho um problema de nematóide, eu vou tratar o meu nematóide. Agora, se a escolha for não tratar o nematóide, não, eu não quero aplicar o Sertano para tratar o nematóide, aí é a escolha sua dos problemas futuros que podem vir e até dos danos prejudiciais à produção mesmo que estão por vir logo em breve, né? Que agora começa a mostrar muita coisa, né? A planta que está bem nutrida, que está bem trabalhada, que está bem manejada, ela vai sobressair. Com certeza. E lembrando, né, que na maioria das lavouras da nossa região, o ano que vem é uma safra menor, né? Esse ano foi uma safra grande, a exceção talvez ali do Anta, do São Domingos, né? Que parece ter uma inversão, né, de bianualidade, mas na maioria dos nossos casos vai ser uma colheita menor. O preço do café é uma incógnita, né? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém, né, fala absolutamente nada. Então, se hoje o preço está firme, a gente não pode pensar que isso vai continuar para uma próxima colheita, né, para uma próxima safra. Nunca se sabe. Então, isso aí acho que é uma coisa muito importante. Você ter em mente, né, aquilo que você é capaz de fazer do ponto de vista de investimento e fazer as escolhas certas, né? Dentro da sua realidade, dentro daquilo que você pretende estar produzindo, ou, né, o pretende, que eu quero dizer, o que a minha lavoura realmente vai me dar, né? Quantas sacas por hectare? Esse talhão vai me dar 40, mas esse vai me dar 20, né? Então, eu ter essa base para eu transformar isso em custos, né, para saber até onde que eu posso ir e acertar, né? E fazer esse acerto. Porque hoje, se a gente for olhar só custo, né? Você vai cortar tudo. Vai. Do jeito que a planta tá, você vai tirar tudo, né? Mas lá na frente ela vai te negar também tudo. Então hoje, se a gente for relacionar, né, o custo-benefício, Mirelle, mas um verdadeiro hoje é caro porque eu não tô vendo a parte aérea da minha planta. Mas e aí? Isso a produção, isso é seu crescimento radicular, né? Onde que eu vou chegar com isso? E quando vier o volume de água, qual vai ser a resposta da minha planta? E pode ser que eu perca essa janela, que de fato estamos indo para janelas mais curtas. Com certeza. A gente estava falando sobre a questão da técnica, né? Eu acho que um aspecto também que é muito importante é a questão da calibragem. Sim. Né? Muita gente tem a preguiça, isso é fato, eu já vi isso lá na fazenda, de fazer a calibragem, por exemplo, 2 vezes por dia. De manhã, antes de começar, a calibragem ali, ó, de aplicação no bico, né? Aquela bombinha de bico para você fazer o drenche, a aplicação. O cara tem preguiça de, na hora do almoço, parou para almoçar, na hora que volta, fazer a medida de novo de cada uma das bombonas que estão ali. Quer dizer, o risco que você tem de colocar menos produto que o necessário ou desperdiçar produto que não é necessário é muito grande, né? Que é a relação custo-benefício. Geralmente, assim, na prática, sempre que se aplica menos.
Porque essas bombas ela vai gastar, ainda mais, né, alguns usam outros, né, usa um micronutriente, né, junto. E aí, né, tem aquelas borrachas, elas vão ressecando, então ali ela já começa a dar essa variação, né? Então, assim, eu falo pelo menos 2 vezes por dia. Uma, né, de manhã, claro, ou faz de manhã ou à tarde quando para, ou de manhã na hora do almoço, né? E uma coisa também que acontece muito, né? O pessoal faz muito por aplicar por tarefa, né? Aham. Que é um outro problema que dá problema da dosagem e também aonde se aplica, né? Você tentar para isso, o cara joga daqui, ele só joga, Ele onde vai vai esguichar. onde vai esguinchar e é só Porque ele tem que fazer a tarefa, né? Tantas tarefa. bombas. Então, assim, Tantas bombas por dia. E até esse ponto é bem interessante, o Mauro puxou ali. A aplicação de drench é próximo ao colo, né? Onde a gente vai ter o maior aproveitamento do produto, onde de fato a gente vai conseguir, né, com que ele atinja o maior número de radicela. Não adianta eu chegar ali no beco e sair aplicando. Na beira da saia do café. Na beira da saia do café. E onde, se a gente tiver o aplicador, né, tiver alinhado e a bomba também tiver alinhadinha, é a necessidade. Por quê? O que a gente tem muito hoje ali na barra da saia do café? Muita folha. A gente não tem condição de falar que eu vou lá e vou tirar todas. E se eu não tiver um esguicho bem feito, que ele seja forte, vamos simular, né, que seja para meio que cortar a folha ou espalhar a folha para que o contato seja o solo, a nossa aplicação não vai ser correta. Vai ficar na folha seca que está lá. Querendo ou não, eu não vou atingir o meu ápice do resultado do produto. Então, se a gente está falando a todo momento que a gente precisa de reduzir custos diante de um cenário que a gente está, eu preciso de otimizar e ser muito mais assertivo no que eu objetivei fazer. Então, se de fato a nossa aplicação de drench for acontecer, que façamos ela perfeita, para que atinjamos realmente o resultado final do produto e que de fato isso não seja apenas um custo para você como produtor, que seja um custo relacionado a um benefício que você vai ter logo na frente. Perfeito. Bom, continuando na mitigação dos riscos. Então, falamos de bicho mineiro, falamos aí de ferrugem, falamos de bioativações. O que mais que a gente poderia estar falando aí? Nesse momento aí, ó, a espera da chuva, a chegada da chuva, a floração, que todo ano a gente acha que vai ser espetacular. E aí? Assim, né? Nós estamos falando de janela de atividades, né? Como a gente sabe que a janela, assim, ela vai ser mais curta, né? Assim, uma dica que eu daria para os produtores é trabalhar com um pré-emergente. Como a Mirelle falou ali anteriormente, porque né? ele vai ter que fazer várias atividades com a janela muito curta. Então, se eu tiver que fazer um drench, fazer uma adubação, eu não vou conseguir segurar esse mato, né? Porque do jeito que tá quente, semente, solo tá exposto, chovendo, essas pandaninhas vai vir igual, né? E vai jogar um adubo ainda para ajudar. Muitos fizeram calagem, então uma ideal tá idealzinho para nascer, entendeu? Então, assim... Vamos falar, então, de custo disso, tá? Porque, geralmente, os pré-emergentes são produtos mais caros. Para gente que está acostumado simplesmente com herbicida, né? Seja um glifosato, seja qualquer outra coisa, e herbicida puro, na hora que a gente coloca o pré-emergente, você tem uma diferença de preço na maioria dos produtos, e se considerar os produtos eficientes, uma diferença de preço muito grande, tá? Mas aí, no caso, eu entro com a minha experiência. Quando eu faço a conta das vezes que eu teria, no meu caso lá, que trinchar, ou, né, a maioria dos produtores roçar, né? E na hora que eu tenho a aplicação do pré-emergente, mesmo gastando mais, eu faço uma economia. Sim. Porque eu não tenho que repetir aquela operação de roçada ou de trincha. Ajuda o produtor aí a fazer essa conta. Então, a conta é essa, né? Assim, a primeira conta que tem que fazer é a seguinte, às vezes assim, ele vai manejar a mão de obra dele, né? Se ele não faz um pré-emergente, logo ele vai ter que fazer uma roçada, ou mesmo uma capina, alguma coisa assim. Então ele já tem já tem uma atividade de fazer a massa. Então, às vezes, assim... E aí já entra um detalhe que são eficiência do produto. Não adianta ele fazer, muitos, né, usam uma adubação
uma adubação com adubo, porque às vezes é lenta ou é lenta e controlada. Se ele já vai fazer essa atividade, essa adubação com adubo já desse, automaticamente já tem que fazer um pré-emergente. Senão já E tá... nós estamos falando de pré-emergente por baixo da saia do café. Eu não estou falando de pré-emergente para cumprir meu beco todo. Não, depende do espaçamento, aí nós podemos falar de planta de cobertura. Ele usar a planta que tiver lá de cobertura, né? Inclusive pela condição climática, a gente tem que pensar no futuro. Pensar futuro. Exato. Porque se eu manter meu meio da minha rua com mato, eu vou armazenar mais água. Eu vou diminuir a temperatura, né? Eu medi hoje, tem área que estava dando aí no pico quente 50 graus. Você imagina? Exposta. Você imagina sua raiz não aguenta mais do que 30 graus. Já secou. Entendeu? Então, assim, isso ele começa a entender. Fazer, né, na projeção da saia para emergente, né? Essa conta, ele vai começar a ter mais eficiência, né, na adubação, no próprio do solo, que não vai ter essa competição. Eu tenho que lembrar que a pandaninha é muito mais eficiente do que o pé de café. A pandaninha é mais rápida. Então, se ele fica demorar a fazer controle, ele vai competir. Vai sugar mais o inseticida, ele vai aproveitar mais o adubo. Então, se eu falar isso, nada, uma conta por baixo, 50% da adubação dele. Aí quanto custa a adubação? Só foi a conta lá. E hoje até pessoas, né? Se você precisa de correr na sua janela, você precisa de adubar, hoje uma adubação manual, você está tirando uma pessoa da sua adubação para manejar o mato e o seu rendimento aqui se diminui, né? Então hoje de fato é operacional, né? E ele tem que ser de uso consciente. A gente tem que fazer o quê? Na saia, não é na rua inteira. A gente precisa realmente de diminuir esse índice de calor. E a gente já viu também que além de segurar pré-emergente, né, tem alguns cipós, que alguns pré-emergentes ele segura bem, segura bastante. Quando escapa alguns. Né? Não escapa tão. A cola de viola, se você usar um pré-emergente, você vai segurar 80% delas. A que escapar, já fica fácil, sei lá, fazer um manejo com ela. Você vai tirar só naquele ponto. Você não vai tirar na área total. Né? Lembrando, né? Mais uma vez, nessa seca que dá, essas sementes, né, de cipó, tá querendo. Elas ficam mais resistentes, né? Ela aguenta mais tempo. Ela tem mais reserva, né? Ela vai... E aquele cipó também de batata também, que fica lá, ele tem mais reserva, ele aguenta sobre mais, né? A lavoura às vezes está mais seca, e aí a senhora tem um pé verdinho de longe, você chega lá é um cipó que está cobrindo, né? Então, assim, você falando isso, só aí já economizou quanto? E sem falar também, né, gente, nós estamos chegando no final do ano também, se ele usa um pré-emergente, ele pode até viajar, né, às vezes, né? Não precisa ficar lá cuidando da roçação. Lá, né, no final do Natal, no final do ano, tá roçando mato, né? Então, assim, só isso ele já ganha um... E uma outra coisa que pode acontecer, você imagina, se a gente pegar aí, fora de janela, você pegar igual já aconteceu, 15 dias chovendo, Seguidos. Você para, né? Todo o trabalho de lavoura fica parado. Né? Você que é mecanizado, outros que são mecanizados, você imagina esses 15 dias se o trator anda na lavoura? E mesmo para quem não é mecanizado, você não consegue fazer o mesmo serviço naquele tempo hábil, porque a chuva atrapalha o trabalho. Ele é boa para a lavoura, mas para o trabalho da lavoura não é. Né? Tirando a adubação aí, e mesmo assim, se estiver chovendo demais, você nem aduba. Né? Você não consegue nem chegar com a sua adubo lá em cima. O pessoal, né, que tem um pavor, né, da trapoeraba. Trapoeraba, se você usar um pré-emergente, você vai segurar muita coisa, né, ela. E o período que ela ataca mais é o período de mais chuva, né? Você pode adubar, né, para quem usar um adubo protegido, você vai adubar no seco. Se a lavoura está limpa, você vai adubar no seco e vai esperar as condições, né, de chuva para chover. Então você vai ganhar nisso. Eu acho que é onde mais ganha na eficiência e no escalonamento da sua mão de obra, né? Acho que é onde que o pré-emergente, na minha visão, onde que a gente se ganha nisso. Viu? E pode ir até um pouco além, né? Hoje, igual você citou, né? Um simples glifosato. O que está na mente do produtor? Nasceu o mato, apliquei glifosato, tá tudo certo. Só que a gente tem muitas daninhas hoje resistentes. A gente não consegue manejar mais. A gente precisa de outros ativos ali na pós-emergência para conseguir aquele controle efetivo, que é onde a gente mitiga muito aqui na pré-emergência. É bem similar quando a gente fala que a gente vai fazer um preventivo. Vamos similarizar isso daí, né? Eu vou fazer um preventivo na minha planta, é o que eu estou fazendo.
né? Eu tenho uma semente, mas se eu fizer uma camada ali e não deixar com que ela venha à emergência, isso me ajuda, né? Igual hoje, por exemplo, um capim amargoso, né? Que hoje virou febre geral, né? Hoje, eu vou aplicar um cletodin, será que tá segurando? Tem lugar que segura, tem lugar que não segura, né? O Dual Gold segura. O Dual Gold vai segurar uma trapoeraba, que são daninhas. Se a gente falar assim, não, eu preciso de aplicar algum ativo na pós-emergência, pode ser que danifique o meu café. Pode ser que eu não consiga o controle efetivo. Então, tudo isso a gente diminui custos para frente. Né? A gente mitiga riscos para frente. Porque lembrando que o gasto excessivo é um risco para a sua produção. É óbvio, né? Você gastou mais do que devia. Falando na questão do pré-emergente e a relação do pré-emergente com a biota que está ali por baixo da planta, que a gente tem procurado cada dia valorizar mais. Os pré-emergentes hoje de mercado danificam de alguma forma, estou pensando numa dosagem correta, tá? Não estou falando de micro nem macro dosagem, numa dosagem correta indicada. Estaria prejudicando aquele ciclo biótico ali que está acontecendo por baixo do pé de café? O Dual Gold não, tá? O Dual Gold já tem testes que a gente consegue enxergar que não. No entanto, que em algumas situações a gente vem até a cavalar uma aplicação sobre a outra para dar mais longevidade naquela área limpa, né? Então a gente não tem dano nem no sistema radicular, que venha a prejudicar a planta, e nem na biota do solo, que venha a prejudicar também, né? Uma consequência ali da área do crescimento radicular. Porque isso eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem, né? Porque o resultado de um pré-emergente, às vezes é meio assustador. Na hora que você olha ali, durante meses não nasce nada ali de baixo. Então você fica pensando ali exatamente nesse na microbiologia. Na hora que você olha não tem mato, você fala, nossa, morreu tudo que estava aí, né? Mas não, aí nós estamos falando de manejos, né? Manejo. Assim, na prática, observa, né? Ao contrário, há um grande crescimento de raiz, né? Agora nós estamos falando de herbicida pré-emergente na linha do café, não na rua inteira. Na rua inteira, exato. Né? Você precisa entender. É ali aonde ele aduba, ali né? Na projeção da saia, na ponta, na pingueira ali da vara, né? Ali limpo, no meio tem que ter uma cobertura, né? Até porque também, né, a gente tem que ativar nosso solo, né? O solo tem que ter uma cobertura. Primeiro, né? Primeiro para segurar, né, mais água, para não embora. Aumentar as microbiotas do solo. Hoje, né, tem plantas, né? Hoje plantas, são plantas de coberturas, plantas que favorecem isso, né? Uma coisa que a gente está vendo também, que talvez não acha, nós temos muitos solos, alguns solos nossos compactados. Que vai compactando, né? Na medida que você vai trabalhando na sua lavoura, você está compactando. Então, assim, ele pode usar algumas plantas até para medir isso, né? Porque às vezes ele está com um problema lá e acha que ou é variedade, que uma coisa, plantas, é o solo compactado. Então, tem plantas que dá para medir isso e quebrando isso no manejo, né? A gente sabe que está na montanha, né? Está na montanha. A gente sabe direitinho, assim, que dá para fazer isso, né? O primeiro passo que é identificar e depois ele começar a manejar com esses manejos, né? Entendeu? Então, assim, voltamos a falar, é ele conhecer a área dele de potencial e trabalhar, né? E eu vejo que cada vez mais, né, a gente, para buscar aumento de produtividade, hoje não fala aumento, é manter essa produção, né? Eu tenho falado que nós do Arábica, né, a gente vem, nós estamos tomando umas bolas nas costas, né? Que bolas são essas? A gente cada vez está passando, nós não estamos aumentando a produtividade. Por área não, né? Sei que nós estamos passando por problemas secos e tal, mas o que está acontecendo? Né? O que tem visto? Né? Eu acho que deixar esse alento pro produtor, esse questionamento, para ele olhar para a área dele. Né? Por que a gente não consegue aumentar a produtividade? Né? Por que nós estamos na casa batendo 30 sacos de média né, e o Conilon batendo 70, 100? O que eles estão fazendo diferente que a gente não faz? Por mais produtividade diferente, mas tem uma coisa que nós estamos fazendo de errado. O que é isso? Né? Ou não fazendo. Né? Agora, será que não existe um limite? Porque são plantas diferentes, né? Então, um limite nessa produtividade de arábica e na produtividade de Conilon?
Que é mais ou menos o seguinte, igual tem espécies de banana que só dá um cacho, a maioria. Agora tem umas variedades que dá dois Mas o cachos. potencial, se não me engano, o potencial, né, de pesquisa, né, do Arábica, né, se não estiver errado, é mais de 200 sacas por hectare. Só que naturalmente, na florada ele dá 50% na florada já se perde. Nós temos regiões que produzem 90, 100 sacos por hectare de arábica, né? Mas mesmo assim É, um que ano, cai. o outro Já, ano não, né? mas tem potencial, falando de potencial, Aham. né? Você concorda? Se ele já produz 100 sacos por hectare, no mínimo, ele tem que produzir 50, de média, um ano para o outro. Né? Nós temos uma área, fala que a gente tem produtores produzindo isso. Porque o irrigado dá isso. Né? Irrigado produz 60, 70. De média. De média. De média. Tem produtor produzindo isso. Né? Vamos falar para o sequeiro. Né? O sequeiro a gente tinha que estar pelo menos, desde quando trabalha, a gente fala da tal de 40 sacos por hectare. Tem mais de 20 anos. De 20 anos. Como meta. Né? Mas em potencial produtivo, é isso. Então, naturalmente, na florada agora se perde 50%, ele volta, vamos falar 100. Mas de 100, nós estamos produzindo 30, nós estamos perdendo 70. E querendo ou não, tem custos, né? Então precisa porque esse ano, como desse ano, nós tivemos lavoura de 65, 70. Né? Tem áreas aí fazenda que teve mais de 40 de média. Né? Então, assim, tem esse espaço, né, É descobrir, então, o que não está sendo feito, ou o que está sendo feito errado, igual você falou. Né? É assertividade também, né? A gente está em constante evolução. A cafeicultura das matas, ela tem se evoluído muito. Eu acho que numa crise dessa, né? A bola nas costas dessa de novo, eu acho que a gente tem muito mais para evoluir. E não trazer sempre o quê? Tudo é custo? Não. Vamos relacionar o custo-benefício para ser realmente evoluído. Por que um conilon produz tanto? Porque eles são altamente tecnológicos. E uma coisa assim, né, nós estávamos falando mais de variedades, eu acho que é importante também, né, você também eu sou geólogo, você é geólogo, o que o produtor, nós temos que começar a usar os nossos mapas de fertilidade. Né? Isso, as grandes culturas já faz isso. Eu pego minha melhor semente, minha melhor variedade, eu coloco na minha melhor área de fertilidade. Por que a gente não pode fazer isso com café? Por que nós temos que pegar, às vezes, uma variedade que de alta exigência, eu vou colocar no meu pior solo? Ou no meu pior face? Né? Eu vou pegar, por exemplo, um catucaí, eu vou colocar ele no sol, uma área que pega o sol o dia todo, e com solo com baixa fertilidade, com baixa matéria orgânica. Essa planta vai aguentar? Não suporta, né? Vai a pau, né? E até eu entregar para ela, né? Se ela for exigente, não, ela é boa na sua propriedade, mas se eu não entregar metade do que você entrega, ela não vai ser boa para mim. Cada um fazer a sua avaliação, né? Do seu terreno, do seu terroir. O seu conhecimento mesmo daquilo que você tem. E o produtor, ele sabe, né? Ele conhece, ele sabe olhar para as áreas dele, ele sabe, ó, aquela lavoura minha sempre repete carga, aquela lavoura deu isso. Ele sabe, entendeu? Assim como tem aqueles talhões, você fala, não, esse aqui é só para dar bebida boa, porque eu não espero produtividade, espero só qualidade, né? Tem esse conhecimento. Isso aí. Muito bem, senhores, acho que falamos bastante sobre a mitigação de riscos, né, na lavoura cafeeira. Vocês querem complementar com mais alguma coisa que deixamos passar? Acho que a mitigação vai ter continuidade, né? Acho que vai ter no próximo, vai ter no campo, né? Acho que deixar esse chamado para os nossos ouvintes, né? Para a parte do campo, né? Para ver isso mais na prática, né? Lá, na hora que a gente for gravar aí as trincheiras, enraizamento, né? Ver a parte aérea e a parte de subsolo aí da planta, que em breve vocês estarão acompanhando aí no nosso podcast, né? Gostou? Dê seu like, né? Se inscreva para você receber as nossas notificações, mande seus comentários, né? E muito obrigado, né? Pela audiência, pela atenção de todos vocês. Mirelle, muito obrigado pela presença. Geraldo, muito obrigado. Até a próxima.